Bom dia. 1 Reis, capítulo 2, a partir do versículo 26. Primeiro livro de Reis, capítulo 2, a partir do versículo 26. Ao sacerdote Abiatar, o rei ordenou: vai para Anatote, para a tua propriedade, pois és digno de morte. Mas não te farei morrer hoje, porque carregaste a arca de Deus diante do rei Davi, meu pai, e compartilhaste todas as provações de meu pai. E Salomão excluiu Abiatar do sacerdócio de Deus, cumprindo-se deste modo a palavra que o Senhor tinha dito em Siló a respeito da família de Eli. Ao contrário do rei Saul, que matou sacerdotes, Davi não fez. Nós vimos isso, o temor que ele tinha. E agora o seu filho Salomão, diante do sacerdote Abiatar, que foi um traidor, ele não matou. Falou: não, você é um sacerdote, carregou a arca do Senhor, você vai para sua terra, você é digno de morte, mas eu não vou te matar não, você vai para lá, você fica quieto, e a partir de hoje você não exerce mais o sacerdócio. Isso nós vimos em Salomão, temor, agindo totalmente contrário ao que foi Saul, que matou vários sacerdotes. E Salomão não, só falou: escuta, sai de perto, vai para sua terra, fica quieto, não sai para lugar nenhum. Você é digno de morte, mas não vou te matar. Assim a palavra disse que estava cumprindo então a palavra de Deus quando disse a respeito de Eli. Eli foi aquele primeiro lá do livro de Samuel, aquele que, na verdade, acabou de criar Samuel, o pai de Ofni, e que não soube educar os filhos. Então, sobre isso, o Senhor tinha usado um profeta para amaldiçoar toda a linhagem de Eli. Falou que sempre na família dele iria ter pessoas que passassem fome, que mendigassem pão, e não ia durar no sacerdócio. E assim aconteceu agora com este Abiatar, que era da descendência de Eli. A palavra do Senhor se cumpre de todas as maneiras. Quando a notícia chegou aos ouvidos de Joabe, que havia conspirado com Adonias, ainda que não com Absalão, ele partiu em fuga para a tenda de Deus e agarrou seus chifres à ponta do altar. Quando Joabe, o general, ficou sabendo que Salomão tinha dado esse castigo para Abiatar, para o sacerdote, só não tinha tirado a vida dele em respeito a Deus, ao Senhor, Joabe, em desespero, falou: ele vai me matar também. Saiu correndo, foi para a tenda, para o templo do Senhor, agarrou ali no altar do Senhor, imaginando assim, falou: aqui Salomão não vai me mandar matar no templo do Senhor, no altar do Senhor. Comunicar ao rei Salomão: Joabe se refugiou na tenda de Deus e se acha junto ao altar. Então Salomão mandou dizer a Joabe: que há contigo para te refugiar junto ao altar sagrado? Ao que Joabe explicou: tive medo de ti, me refugiei junto ao Senhor. Mas Salomão convocou Benaia, filho de Joiada, e lhe ordenou: vai e mata-o. O rei Salomão mandou perguntar a Joabe, falou: mas o que foi que você está escondendo aí na casa do Senhor? Por que você está se refugiando aí? Falou: não, porque eu tive medo que você mandasse me matar, por isso eu vim me refugiar em Deus. Salomão não deu ouvido e mandou então o Benaia
e matá-lo. Imediatamente Benaia dirigiu-se para a tenda do Senhor, entrou e disse a Joabe: eis que o rei ordena, sai. Ao que Joabe retrucou: não, vou morrer aqui mesmo. Benaia levou a resposta ao rei, e eis que Joabe disse e o que respondeu. Então o rei lhe orientou: faz como lhe disse, mata-o e depois sepultam. Assim vingarás nesse dia de sobre a minha pessoa e de cima de minha família, do meu pai, o sangue inocente que Joabe derramou. O Benaia chega e fala: não, o rei Salomão manda você sair daí. Falou: não vou sair não, se quiser mata aqui mesmo. Benaia volta, comunica ao rei Salomão a resposta de Joabe. Salomão fala: não, mata lá mesmo então. Assim limpa, vinga o sangue inocente que ele derramou. Nós acompanhamos toda a história de Joabe, um general, um guerreiro, lutou inúmeras batalhas, mas foi um assassino, ele matou pessoas inocentes, ele se rebelava até mesmo contra a própria ordem do rei. O próprio rei Davi tinha medo dele. Deus fará recair seu sangue sobre a cabeça dele, porque ele atacou e matou a espada 2 homens mais justos e melhor do que ele, sem que meu pai Davi o soubesse. Abner, filho de Ner, comandante do exército de Israel, e Amassa, filho de Jeter, comandante do exército de Judá. Recaia, pois, o sangue dele sobre a cabeça de Joabe e de sua descendência para sempre, mas que Davi, sua descendência, sua casa e seu trono goze sempre de paz da parte de Deus. Benaia, filho de Joiada, partiu, atacou Joabe e o matou, enterrando-o depois em sua casa no deserto. Em seu lugar, na chefia do exército, o rei nomeou Benaia, filho de Joiada, e o sacerdote Zadok no lugar de Abiatar. Em seguida, o rei mandou convocar Simei e lhe ordenou: constrói para ti uma casa em Jerusalém, nela habitarás, mas dela não sairás para onde quer que seja. No dia em que saíres e atravessares o vale do Cedron, tem por certo que morrerás e serás o único responsável por tua morte. Simei respondeu o rei: a ordem do rei é boa, o teu servo fará como o senhor meu rei mandou. E Simei permaneceu por muito tempo em Jerusalém. Mas decorrido 3 anos, aconteceu que 2 escravos de Simei fugiram para a casa de Aquis, filho de Maaca, rei do de Gate. Alguém delatou Simei: teus escravos estão em Gate. Então Simei preparou-se, selou seu jumento e partiu para Gate, a casa de Aqui, a fim de buscar seus escravos. E de lá, Simei trouxe os escravos de volta. Informaram a Salomão que Simei havia saído de Jerusalém em viagem a Gate e que já tinha regressado. O rei imediatamente mandou executar Simei e justificou-lhe: porventura não te fiz jurar por Deus e não te preveni afirmando? No dia em que saíres para onde ir, para onde quer que seja, tem por certo que morrerás e serás responsável por tua própria condenação? E tu me respondeste: acho boa a palavra do meu rei. Por que então não obedeceste o juramento firmado em o nome de Deus e a ordem que eu te havia dado? Depois o rei ainda disse a Simei: em teu coração sabes muito bem que prejudicaste o meu pai Davi. Portanto, agora Deus faz recair tua maldade sobre a tua própria cabeça. Contudo, o rei Salomão seguirá abençoado e o reino de Davi será estabelecido diante de Deus, ou o Senhor, para sempre. Então o rei deu ordens a Benaia, filho de Joiada, e este avançou contra Simei e o matou. Assim o reino ficou bem consolidado nas mãos de Salomão. Simei, aquele que quando Davi estava fugindo de Absalão, ele ficou ali jogando terra sobre ele, amaldiçoando. Jogando todo tipo de maldição sobre Davi. Quando Davi voltou, ele pediu perdão, tudo. Davi falou: não vou te matar agora. Mas só que depois nós vimos, antes de morrer, Davi tinha feito recomendações a respeito de Joabe, Simei, para que Salomão os executasse. Então Salomão agora faz o quê? Chama Simei e fala: olha, constrói uma casa para você aqui em Jerusalém.
Só que não sai de Jerusalém, não sai ao redor da sua casa, não. O dia que você sair, você morrerá. E Simei concordou, falou, não, tá certo, boa essa palavra. Mas passou-se o tempo e 2 empregados dele fugiu para Gate. 3 anos depois, né? Fugiu para Gate. E ele, sem comunicar nada, montou o animal e foi atrás, foi buscar. Comunicaram, então, a Salomão. Falou, olha, Simei foi a Gate buscar 2 empregados, 2 escravos e já voltou. Salomão manda buscar. Fala com ele, vem cá. Nós não tínhamos feito um acordo, você não tinha concordado que não sairia da casa, não sairia de Jerusalém? Como é que você saiu? Você sabe que você é digno de morte por tudo aquilo que você fez ao meu pai Davi, ao rei Davi. Agora você será executado, mas o nosso reino vai permanecer firme. E ele manda então Benai agora, que é o general, o comandante das forças armadas dele, que mata Simei, e esse o executou imediatamente. 1 Reis, capítulo 3. Salomão celebrou uma aliança com Faraó, o rei do Egito, casando-se com a filha deste monarca. E Salomão a trouxe para morar na cidade de Davi, até que a construção do seu palácio, do templo do Senhor e dos muros em torno de Jerusalém fossem concluídos. Ainda não havia sido edificado um templo para Deus, o nome do Eterno, e por este motivo o povo ainda continuava oferecendo sacrifícios em vários altares nos montes. Salomão amava Deus, o nome do Senhor, o que demonstrava mediante suas atitudes e modo de andar, de acordo com as orientações do seu pai Davi, mas também oferecia sacrifício e queimava incenso no lugar sagrado, num monte. É interessante que nós vemos aqui que Salomão estava fazendo as obras, cercando, né, murando Jerusalém, não tinha feito o templo do Senhor, não tinha feito nem um palácio como ele queria para ele. Ele tinha casado com a filha de Faraó, trouxe ela para a cidade, mas ele não tinha construído o palácio ainda que ele queria. Interessante no versículo 3, quando fala que Salomão amava o Senhor, e o que eu demonstrava mediante suas atitudes e modo de andar, de acordo com as orientações de seu pai Davi. Amava Deus. Jesus nos ensina que amar a Ele é praticar os teus mandamentos, é viver os teus preceitos, as tuas ordenanças, é praticar os seus estatutos. A única maneira de demonstrarmos amor ao Senhor é viver na palavra. Não é por muito falar, não, eu amo, Deus é tudo para mim, se nós não vivermos de acordo com o seu evangelho. Davi o ensinou, e nós vimos a última orientação de Davi, antes de falecer, a Salomão, para agradar-se do Senhor, fazer a vontade do Senhor. E agora, nós vemos esta afirmação. Salomão andava de acordo com a palavra de Deus e demonstrava isso. É isso que nós temos que fazer, demonstrar o nosso amor para com Deus. Como? Obedecendo, fazendo aquilo que o Senhor nos manda. O rei Salomão foi a Gibeon para lá oferecer sacrifícios, porquanto ali se encontrava o principal lugar sagrado. E ofereceu naquele altar 1000 holocaustos queimados. Em Gibeon, Deus apareceu em sonho a Salomão durante a noite. Deus disse, pede o que desejares e eu te darei. Ao que Salomão respondeu, tu demonstraste uma grande benevolência para com teu servo Davi, meu pai, porque ele caminhou diante de ti em fidelidade, justiça e retidão, de coração para contigo. Tu mantiveste prodigiosa misericórdia para com ele, e lhe concedeste um filho que hoje se assenta no seu trono. Agora, pois, Deus, Senhor, meu Deus, constituíste rei a teu servo em lugar do meu pai Davi, mas eu não passo de um jovem que não sabe liderar.
Teu servo se encontra no meio do povo que tu mesmo escolheste. Um povo que tu mesmo escolheste, uma população tão grande que nem se pode contar. Dá, portanto, a teu servo um coração sábio, que possa discernir entre o bem e o mal, a fim de que eu possa governar o teu povo com justiça e equidade, pois sem a sabedoria que vem de ti, quem pode governar este teu grande povo? O desejo de Salomão muito agradou o Senhor. Deus aparece em sonho, para Salomão. Fala, escuta, pede o que você quiser que eu vou te dar. Salomão diz, olha, agradeço porque o Senhor tinha prometido, a Davi, meu pai, que um filho dele se sentaria no trono. Eu hoje estou sentado no trono. O meu pai, que andou nos seus caminhos. Mas eu sou jovem. Eu não sei como liderar, eu não sei como administrar esse povo grande. Eu não sei nada. Eu preciso que o Senhor me dê sabedoria. Me ensine como agir com justiça e equidade, para que eu possa discernir o bem e o mal, fazer o que é certo, agir com justiça. Eu peço sabedoria para agir em conformidade com a tua palavra. Veja que Salomão pediu mais de Deus. Falou, preciso que o Senhor me dê mais, me dê sabedoria, que eu me envolva mais, que eu conheça mais do Senhor, para mim viver de acordo com a tua palavra, praticar as suas ordens. Salomão poderia ter pedido que desse força para ele vencer todos os inimigos de Israel, pedisse a riqueza, pedisse tanta coisa, saúde, pedisse qualquer coisa. Ele não pediu nada disso. Ele pediu somente sabedoria, para que Deus orientasse, enchesse, para que ele pudesse administrar Israel e agir com justiça. Salomão agiu de acordo com aquilo que Jesus nos disse: buscar em primeiro lugar o reino do céu. Foi o que ele falou, ele pediu a Deus. É interessante que Deus aparece a oferecer. Ele fala, escuta, pede o que você quiser, que eu te darei. Ele pediu sabedoria, ele pediu o melhor. Por esse motivo, Deus lhe declarou: porque foi este o teu pedido, e já não rogaste para ti vida longa, nem riqueza, nem a vida dos teus inimigos, mas solicitaste para ti discernimento para ouvir e julgar com justiça. Farei o que pediste. Eu te concederei um coração sábio, capaz de discernir com inteligência, como jamais houve antes de ti, e depois de ti nunca haverá. Também te dou o que não pleiteaste, riqueza e glória, de modo que durante a tua vida não haverá reis semelhantes a ti. E mais, se andares nos meus caminhos, obedecendo aos meus estatutos, aos meus mandamentos, como procedia Davi teu pai, eu prolongarei os teus dias sobre a terra. Jesus disse, buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça, que as demais coisas serão acrescentadas. Salomão pediu, Deus falou, não, então eu vou lhe dar sabedoria, como você não me pediu riqueza, não pediu dinheiro, não pediu nada, só sabedoria para discernir o certo, para fazer o que é correto, para julgar com a justiça, eu lhe dou. Antes de você não houve ninguém tão sábio, nem haverá. Darei toda a sabedoria. Você será um homem mais sábio que existirá. Porque nem mesmo depois de você haverá alguém tão sábio quanto você. Mas também, além da sabedoria, além disso eu vou lhe dar a riqueza, poder, como ninguém teve como você. Será um homem mais rico. Ou melhor, o mais rico. Você terá toda a riqueza e glória,
de modo que durante a tua vida não haverá rei semelhante a ti. Durante toda a vida de Salomão, não haveria ninguém mais rico do que ele. Promessa de Deus. Mas agora Deus faz um alerta. Mas se andares nos meus caminhos, obedecendo os meus estatutos e os meus mandamentos, como procedia seu pai Davi, eu prolongarei os seus dias sobre a terra. Falaram, se você viver em conformidade com a palavra, vai ter longos anos, vai viver muitos anos. Mas se praticar a palavra. Primeiro Deus deu isso aqui no início, ele pediu, Deus falou, não, sabedoria, a proximidade com você eu estou lhe dando. Já tem. Riqueza, glória, já lhe dei. Isso você já recebeu. Mas agora, muitos anos de vida, você terá, se obedecer a palavra de Deus. Fechadas. Então Salomão despertou e compreendeu que havia tido um sonho. Assim que voltou a Jerusalém, ele se pôs diante da arca da aliança do Senhor, sacrificou holocaustos, preparou ofertas pacíficas de comunhão e concedeu um banquete a todos os teus servos. Certo dia, 2 prostitutas compareceram diante do rei para receber o seu veredito. Declarou uma das mulheres, ó meu senhor, eu e esta mulher moramos na mesma casa e eu dei à luz um filho. E ela estava comigo na casa. 3 dias depois de eu ter dado à luz, esta mulher também teve um filho. Estavam sozinhos naquele momento, não havia mais ninguém na casa. Ora, certa noite morreu o filho desta mulher, pois ela dormindo virou-se sobre o seu filho e o sufocou. Ela então se levantou durante a noite, retirou meu filho do meu lado, enquanto tua serva dormia, e colocou no meu lado, e pôs o filho dela morto ao meu lado. Levantei-me para amamentar meu filho e encontrei-o morto. Mas de manhã eu examinei e constatei que não era meu filho que eu tinha dado à luz. Então a outra mulher contradisse, não é verdade, meu filho é o que está vivo e o teu que está morto. E a outra protestava inconformada, é mentira, teu filho é o que está morto e o meu filho é o que vive. Assim ela se desentendia diante do rei. Então o rei sentenciou, uma mulher exclama, meu filho é o que está vivo e o teu que está morto. E a outra mulher afirma, é mentira, teu filho é o que está morto, é o meu filho que vive. Ora, trazei-me agora mesmo uma espada, ordenou o rei. E trouxeram-lhe imediatamente uma espada afiada. Ele prontamente determinou, cortai esse menino vivo em 2 partes, e dai metade a uma mulher e metade a outra. No mesmo instante, a mulher de quem era o filho vivo suplicou ao rei, porquanto suas estranhas se comoveram profundamente em defesa da vida do filho, e clamou, ó meu senhor, que ele seja dado o menino vivo, não matem, por misericórdia. Contudo, a outra dizia, que ele não seja meu nem desta mulher, tampouco, cortai-o ao meio. Então o rei ordenou silêncio e deu seu veredito. Não mateis essa criança, dai à primeira mulher a criança viva, porque ela é a mãe verdadeira. E todo Israel viu dizer do sábio veredito do rei, e passou a respeitá-lo de todo o coração, pois constatou que a sabedoria divina operava em sua pessoa para julgar e fazer justiça. Aparece então, 2 prostitutas diante de Davi, ou diante de Salomão. E essas 2 prostitutas alegam, falam, olha, nós moramos juntas na mesma casa, e durante um tempo eu tive um filho. Ele nasceu, só estava eu e essa mulher, ninguém mais viu. 3 dias depois, esta mulher também teve um filho. Só estava nas 2, ninguém também viu. E uma noite, ela dormindo, ela virou por cima da criança e a matou sufocada. Ela, à noite, viu que a criança estava morta. Ela pegou a criança, tirou a minha do meu lado, eu estava dormindo, e colocou a outra, a que estava morta. E pegou a minha criança e colocou na sua cama ao seu lado. Eu acordei à noite para amamentar e vi que a criança estava morta.
Mas pela manhã, fui olhar direitinho, constatei que aquela criança morta não era o meu filho, era o filho dela. E aí a outra falou, não, que a criança que está viva é minha. A que morreu que é dela. Então começou-se esse entrever, essa discussão, a criança morta é sua, ela é minha. E Salomão só ouvindo. E elas começaram a discutir assim, na presença dele. Falou, olha, vamos fazer o seguinte, me traz a espada nova lá, afiada. Ele disse então, olha, pega essa criança, parte ao meio, dá metade para uma, metade para outra. Aí o que ocorre? Quando ele disse isso, a mãe verdadeira, que a mãe protege os filhos, é amor, né? A mãe ama seus filhos, falou, não, misericórdia, então dá para ela a criança, não mata não. Pode dar para ela a criança. Melhor na criança viva com a pessoa estranha do que morta. Aí, enquanto a outra falou, não, mata. Se uma morreu, então mata também. Só que a outra não era mãe. Salomão falou, não, não mata a criança, não. Entrega para a primeira, porque ela é mãe. Ela que é a mãe. Então foi conhecido, então, essa história em todo Israel, pela sabedoria, o início da sabedoria de Salomão, como a Bíblia fala, né? Então a sabedoria divina operava em pessoa para julgar e fazer justiça. Sabedoria divina. Esse entendimento daquela época veio através de Deus. Aqui nessa lição nós aprendemos que o nosso adversário, o nosso inimigo, ele quer, de todas maneiras, nos destruir o que é nosso. Porque, olha bem, esta segunda prostituta, ela queria criança morta. O filho dela tinha morrido, ela falou, não, que mata essa também, né? Então não fica nenhum dos dois vivos. Enquanto a mãe verdadeira, a mãe legítima, estava disposta a abrir mão do seu filho, de criar o seu filho, de viver com o seu filho, mas para que ele tivesse vida. Por isso foi reconhecida como mãe e recebeu o seu filho. Esse discernimento foi dado através de Deus a Salomão, é que nós temos que aprender. Temos que aprender também quando Salomão pediu a Deus somente sabedoria. Ele praticou a palavra de Deus, a palavra que anos depois Jesus também foi falar, foi repetir. Buscai primeiro o reino dos céus e sua justiça. Então quando eu vejo as pessoas buscando a Deus por causa de carro, de casa, de dinheiro ou de saúde, estão errando, porque nós devemos buscar primeiro a Deus. Ele é o dono da cura, Ele é o dono de tudo. Se Ele quiser nos dar, Ele nos dá. Se Ele não quiser, portanto nós temos que ir a Ele buscando Ele, sabedoria dEle, se encher dEle, e não de coisas, porque as coisas Ele nos dá, se nós estivermos nele, nós buscarmos Ele em primeiro lugar. Temos que aprender isso. Nós lemos hoje 1 Reis, fomos até o capítulo 3, concluímos. Amanhã, querendo Deus, nós daremos continuidade a partir do capítulo 4. Todas as nossas dúvidas, todas as nossos questionamentos, nós encontramos a resposta na Bíblia. Hoje nós encontramos Deus, nós vemos Jesus, é na palavra. Não é Ele chegar, vir, vai nos falar alguma coisa, não fala pela palavra. Ele é a palavra, Ele é o verbo vivo, o verbo encarnado. A resposta que nós queremos encontramos aqui. Por isso que em todo o tempo eu peço, gente, leiam. Mas não somente ler, meditar, estudar. Aprenda a Bíblia. Mas principalmente o que aprender, coloque em prática. Não basta saber, tem que praticar.
leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenha um bom dia.